Bom dia, meninos. Então, na última aula, a gente estava falando sobre alguns exemplos de aplicações e resultados associados à cobertura morta do solo e as implicações da cobertura morta, né, para a melhoria da qualidade, né, desse solo, que é foco da disciplina de agricultura geral. Basicamente, todo esse cuidado, né, que o técnico tem que ter com relação a esse solo. Então, eu falei para vocês sobre degradação, falei para vocês sobre incorporação de material orgânico, falei dos diferentes tipos de materiais orgânicos, que os sistemas de cultivo, eles têm diferentes formas, né? Então, esse cultivo extensivo, esse cultivo intensivo, então existem diferentes técnicas de aproveitamento dos recursos naturais da propriedade, de manutenção dessa cobertura, e falamos das consequências dessa cobertura, né, no sistema intensivo e no sistema extensivo. E, e aí, na última aula, eu comecei a mostrar alguns dados sobre as diferenças, por exemplo, a importância da época de plantio, as diferenças que existem entre algumas espécies de plantas. Falei que não necessariamente são as espécies que são plantadas com ênfase para ter uma cobertura, elas podem ser utilizadas, até uma área em pousio pode ser utilizada como planta de cobertura, e ressaltei a grande importância que vocês vão encontrar sobre a velocidade de decomposição que os diferentes tipos de plantas que nós temos para cobertura morta, elas serão ressaltadas, serão importantes, né? Então, e aí a gente vai continuar aqui, falar sobre isso, para a gente começar a aula de hoje, falar sobre o impacto dessa cobertura morta, sobre métodos de conservação do solo para conter processos erosivos, né? Vamos falar, processo erosivo é só um dos gargalos que nós temos quando você não tem uma superfície não coberta, então um solo, né, com um sistema de preservação adequado. A gente vai falar sobre vários aspectos envolvendo a conservação do solo, tá? Então, todo mundo está conseguindo ver os slides, né? Eu vou colocar aqui. Qualquer coisa vocês me avisem, vocês falem, me interrompam. Se tiverem dúvidas, coloquem no chat, tá? Bom dia a todos, para quem eu não falei, quem entrou agora. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Flávia. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia. Então, bom dia. Aqui são diferentes, né? Se você olhar aqui no eixo X, são diferentes espécies de plantas. Então, às vezes, algumas plantas de adubação verde. Lembrando que a gente vai ter uma aula sobre adubação verde. As plantas de adubação verde, elas têm essa questão de fixar esse nitrogênio atmosférico e fazer uma espécie de incorporação, disponibilização dos nutrientes para as plantas. Então, mais ou menos esse o uso. Mas isso não impede que uma planta de adubação verde também não seja utilizada como planta de cobertura. A grande questão das plantas de adubação verde é essa questão da quantidade de carbono no seu tecido, ou seja, a velocidade de decomposição dela ser muito acelerada, ou seja, o principal efeito da cobertura morta, que é proteger por um longo período a superfície do solo, vai ser perdido quando você tem uma planta em que o processo de decomposição é muito acelerado, como acontece com plantas de adubação verde. Então você tem, nesse contexto, você tem gramíneas em que o processo, algumas espécies, né, que ficam na superfície do solo protegendo por um tempo maior. Então, ou você pode incorporar, ou você pode ceifar. Ceifar é cortar a base dessas plantas e isso promover uma cobertura. Lembrando que no momento que você tem uma cobertura, a gente falou dos vários impactos de população microbiana, micro-organismos próximos ao sistema radicular da planta cultivada, isso é importante, manutenção de umidade, você tem redução da velocidade da água de superfície do solo, e isso vai fazer com que você tenha uma redução de processos erosivos, por exemplo.
erosões de todas as categorias, erosões superficiais até erosões mais laminares, né, superficiais, ou erosões é, onde você tem uma energia da água mais preponderante, em que grandes volumes de horizonte há, de horizontes importantes para a agricultura, caiu, né, João? Importantes para a agricultura, você acaba sendo perdido quando você não tem uma prática preservacionista do solo, tá? Então aqui, ó, se vocês perceberem, né, essa caixa maior, vamos olhar aqui. Então aqui são diferentes espécies. Então qual é a espécie que apresenta maior quantidade de matéria seca? Então se a gente tem matéria seca, significa que é grande volume de tecido de planta recobrindo a superfície do solo. Então temos aqui a BRS e NPM. Quem que é BRS? Eu venho aqui na legenda, BRS, aqui... BRS é um milheto, BRS, tá? Milheto, aqui nessa performance, nessa comparação, próximo a 6.000 quilos por hectare de massa seca depositada na superfície. Ó, em segundo lugar, você tem esse aqui, ó, SPRES. Vamos procurar aqui, SPRES. Ó, sorgo preto. Então, se a gente pudesse definir aqui nessa comparação, ó, com várias espécies, quinoa, amarantos, nabo forrageiro, milheto, né, as várias cultivares de milheto, crotalária, milheto africano, aveia, né, vários capins, né, poáceas, que eu falei para vocês que elas são muito importantes na formação da cobertura morta, sorgo preto, sorgo iriati, as que apresentaram que produziram, né, na cidade de Iraí, de Minas, maior quantidade de matéria seca foi esse BRS, né, o milheto BRS e esse SPRE2, que é o sorgo preto. Então, eles se destacaram por causa dessa característica que vem de encontro àquele aspecto conceitual que eu falei na última aula. Então, esses seriam essas plantas, olhando nessa coluna aqui à esquerda. Agora, vamos ver a questão do outro aspecto importante, que é a incorporação de nitrogênio. Se incorpora nitrogênio, significa que você, quando for colocar a planta cultivada, soja, feijão, né? Aqui no Centro-Oeste o pessoal planta tomate industrial, várias espécies de plantas-alvo onde você vai explorar comercialmente. Se ela fixa nitrogênio, né? Eu vou olhar aqui para a esquerda. Então significa que você vai economizar com um insumo, né? Então você vai gastar menos para colocar no solo. E se você tem uma planta que faz esse serviço, olha que maravilha. Então vamos ver quem tem o pico maior de acúmulo de nitrogênio. Então, olha, reparem essa coluna agora, e agora esses gráficos aqui, tá vendo? Esse gráfico de linha. Então, quem tem o pico mais alto? Agora, o Irati, né? Ainda assim, ó, essa SP, vamos deixar a Irati de lado, mas vamos olhar essa aqui, ó, o sorgo preto. Que interessante que é o sorgo preto. Dentre essa comparação de várias espécies, tanto de cobertura morta, de que tem no solo, quanto a questão de nitrogênio, ela tem uma dupla função. Ao mesmo tempo que ela é uma espécie que, que promove a cobertura do solo, ela se destacou perante as demais, ela também fixa nitrogênio. Então, ela tem uma dupla aptidão, de certo modo, em relação às demais. Além dela, em segundo lugar, você tem a cultivar irati de sorgo também, né? Então, sorgo é um elemento chave nessa comparação aqui. Isso é uma questão local. É claro que cada local você pode ter comportamentos diferentes. É importante, sempre na sua propriedade, você veja, e na sua região, as condições edafoclimáticas e as espécies que vão ter a melhor performance de incorporação de matéria seca, assim como a questão de incorporação de nitrogênio no solo, né? Aqui outro se destacando com relação ao nitrogênio acumulado é o NPM. NPM, na legenda aqui, se vocês repararem, é o milheto NPM, que é a variedade dele, né? Então isso é para chamar atenção
sobre as plantas de cobertura morta e pensar até no sistema de plantio direto para cultivo de espécies. Nesse segundo caso aqui que eu estou apresentando para vocês, você tem aqui as médias de temperatura do solo, os efeitos que nós temos de cobertura morta, né, no ciclo da cenoura em função de diferentes tipos de cobertura. Aqui no caso, na cidade de Marília, em 1999. Então, sem cobertura morta, o solo chega a uma temperatura de 31,9 graus. E aí, quando você tem serragem, baixou para 28 graus, e aí os diferentes, aí não teve diferença, né? Então, aqui, na verdade, você teve algumas sutis diferenças. Casca de arroz, maravalha, capim seco, ficou variando, né, com diferentes proporções de 28 graus. Então, olha, a diferença que você vai ter. Você sabe que, às vezes, a questão do calor na superfície do solo, ele vai provocar essas variações climáticas que existem durante o dia e a noite, vão provocar provocar problemas na região do colo dessa planta e vai criar uma região, uma zona de suscetibilidade em que ali podem ter entrada de pragas, ali podem ter entrada de patógenos e a planta possivelmente, independente do estágio fenológico, ela pode ter tombamentos. Então, a história aí, de novo, a questão da cobertura do solo, controlando a temperatura e as diferentes tipos de coberturas, né? Ou seja, aqui acho que as diferenças, elas diferiram estatisticamente, mas, basicamente, então, reduziu de 2, 28, 29, 30, 31, 3 graus de diferença com a presença de cobertura morta. E a umidade, que era 9%, né, sem a presença de cobertura morta desse solo, nessa cidade, nessa condição, ele aumentou para 12%, né, 12%, 11%, né, de umidade nesse solo. Então, de novo, aquela questão conceitual que a gente fala que cobertura morta e, na superfície, e aí é claro que existem diferentes categorias, o impacto da temperatura e o impacto na umidade. Aqui, de novo, né, o efeito das diferentes coberturas mortas sobre plantas daninhas, né, nessa tabela aqui de cima. Então, a gente sempre fala, no momento que você tem uma barreira física, isso vai impedir a emergência de plantas daninhas. Então, algumas espécies aqui sem cobertura morta, você tem lá, ó, vamos pensar de Portulaca oleracea, Eudroega também dita, né? Então, você tem 52% de emergência dessas plantas daninhas em 20 dias após o plantio, né, o número de plantas por metro quadrado, e aqui você teve 52 plantas por metro quadrado, e aqui eu tenho 12, 10, 2, 3, ó, o capim seco, né, como reduziu o número de plantas daninhas. Né, o picão preto, que a espécie é chamada de Bidens pilosa, ele tinha 10 plântulas por metros quadrados, e aqui reduziu para 5, pela metade, ó. Então, de novo, a importância, né, no controle de plantas daninhas. Então, ao invés de você usar o dessecante, gastar dinheiro com herbicida, você tem lá a cobertura morta fazendo o controle de plantas daninhas. Aqui você tem Eleusine indica, né, um capim. Então, você tinha 25 plântulas, a casca de arroz não consigo controlar, ó, porque está igual a planta, ou a testemunha, né, que é sem cobertura morta, ó, tem 26. Mas a serragem, a maravalha, o capim seco conseguiu reduzir, conter Eleusine indica. E a amaranthus, né, amaranthus lívidos, ele teve uma planta por metro quadrado e aqui o resto tudo zero. Braquera plantagine e assim por diante, né? Então, se você for comparar todas as plantas em geral, sem cobertura, você tinha 90 plantas e com os diferentes tipos de cobertura, quase que metade, né? Tinha 90, 25, 46, 13 plantas por metros quadrados, dependendo do tipo de cobertura, tá? E a incidência de plantas daninhas também, né? Então, sempre você tá, nesses dados, eles estão justamente reforçando um outro efeito que nós temos das plantas daninhas, de redução de plantas daninhas, redução física, uma barreira física, na emergência dessas sementes, do banco de sementes de plantas daninhas no campo. Aqui, nós temos o comprimento da folha, né, da planta, né, a partir dos diferentes tipos de cobertura, né.
Então, você tem aqui o comprimento da folha maior, né? Olha aqui, vamos pegar os 60 dias, né? Nos primeiros dias quase você não tem efeito. Então, a expansão da área foliar da planta cultivada, ela vai aumentando. Então, olha, esses 4 tratamentos aqui, 1, 2 aos 60 dias, todos eles são serragem, casca de arroz, raspa de madeira, capim seco. Então, quando você colocou essa cobertura no solo, isso fez com que tivesse um efeito provavelmente nutricional, em que a planta teve um efeito a ponto dela ser maior o comprimento, né, da folha em centímetros, em relação à testemunha que não tinha cobertura, ou seja, aumentou a umidade, aumentou condições favoráveis para o metabolismo da planta se desenvolver, a variação de temperatura foi reduzida, a soja, feijão, imagine, né, hipoteticamente, ela não competiu com plantas daninhas, e isso fez com que ela pudesse crescer, ter um crescimento mais, um crescimento mais adequado. E aí o comprimento da folha foi maior. Então, esse efeito foi mostrado aos 60 dias. O efeito aos 45 dias, aqui você teve esses 3 grupos de coberturas mortas, né? Ó, A, B, C, significa que eles são todos iguais. Aos 45, em relação a testemunho, que é essa tabela em branco, né? Deixa eu colocar o laser aqui, né? Então, aqui, ele não teve, ele teve o pior efeito, a planta teve um comprimento de folha menor, e aqui, aos 30 dias, também, aos 30 dias, também mostrou o efeito. Então, a partir de 30 dias, a planta, o comprimento da folha da planta cultivada, ele foi maior a partir do momento que você emprega coberturas mortas, né, e a importância disso para o sistema de plantio direto. Então, são indícios, né, e reforçando a ideia da importância dessas práticas preservacionistas e as inúmeras consequências que vocês têm de realizar essa cobertura. Ainda sobre isso, agora o número médio de folhas, né? Então, aqui aos 30 dias, você tem muito mais folhas nos tratamentos, aqui, nesses tratamentos que eu estou mostrando, com coberturas mortas, serragem, casca de arroz, raspa de madeira, capim seco, em relação ao solo descoberto. E aqui, o solo descoberto aos 45 dias, né, ele foi igual, né, e aí você tem aqui uma redução, né, quando você coloca o capim seco, né, provavelmente você sabe que existem compostos quando a planta começa a secar, que podem ter efeitos alelopáticos, efeitos, interferências sobre o sistema radicular, né, das plantas cultivadas, tem efeitos tanto sobre plantas daninhas quanto plantas cultivadas. Então, a questão da escolha aqui, o tipo de cobertura, né, interferindo na questão do crescimento. E aqui, a questão do número de folhas foi maior entre os tratamentos com cobertura morta, e na testemunha ela foi menor estatisticamente, comprovado estatisticamente. Aqui as plantas de cobertura, os diferentes tratamentos, de novo, e os efeitos, né, em relação à testemunha, no número de plantas, né, aqui no caso de cenoura, né, um dado em Marília, em que quando você tem as coberturas com serragem, casca de arroz, maravalha, capim seco, você tem, na verdade, serragem, casca de arroz e maravalha, ele apresentou um número de plantas maior estatisticamente, diferindo da testemunha. O capim seco, de novo, aqui teve algum tipo de interferência, fazendo com que o número de plantas por metro quadrado de cenoura seja reduzido. Comprimento da raiz, não houve diferença, né? Tudo igual em relação à testemunha, ou seja, colocar cobertura não vai influenciar, não influenciou nesse caso no comprimento da raiz de cenoura. O peso médio da raiz, ó, então foi maior no tratamento que tinha capim seco, olha que engraçado isso, né? Então, você tem o capim seco, interferência no número de plantas, mas ele fez com que o peso médio da raiz fosse, os outros tratamentos de 80%, 60%, e ele teve 90%. Casca de arroz e capim seco tiveram os melhores resultados. E sem cobertura, teve, aqui é 80, aqui foi 60 gramas de diferença, né? Então, veja que isso, pense isso em milhares de hectares, a quantidade de raiz de cenoura que o produtor está produzindo, graças à incorporação a
a implementação de cobertura morta no solo. E aqui a produtividade, né, que geralmente é o que é um grande balizador para você implementar ou não uma tecnologia ou não na agricultura. Então, você vai observar aqui 64 toneladas por hectare de cenoura, quando você não tem cobertura morta, e o melhor resultado você observa aqui para a casca de arroz. Então, em vez de 64, quase que dobrou a produtividade, que foi para 112,6 toneladas por hectare, ressaltando os efeitos na produção da incorporação de palhada. Então, basicamente, é importante que a gente saliente em relação a produtos químicos, em relação a compostos, a inúmeros insumos que a gente, às vezes, chama de tecnologia para emprego na agricultura. Antes de mais nada, vocês saibam mensurar se a incorporação, um gasto incorporado do tipo de tecnologia, se ele vai ter isso aqui, se ele vai produzir, e no momento que produz, ele vai pagar, porque você vai comercializar o produto que está gerando na agricultura, né? Então, é basicamente esse o pensamento que vocês, como técnicos, devem ter. Não é incorporar tecnologias porque é bonitinho ou porque vai atender um efeito subjetivo, né? Então, a grande questão é que a gente tem agricultura, é um empreendimento comercial, e como empreendimento comercial, as coisas têm custos têm preços, têm gastos, né? Então, é importante que a gente desenvolva e tenha um olhar em cima de diferentes tecnologias e que a gente faça com que essas diferentes tecnologias, a gente conheça sobre isso a ponto de a gente converter isso para gerar um resultado, gerar um produto e esse produto financiar, pagar esse tipo de tecnologia, que nesse caso seria a incorporação de casca de arroz. Aqui são diferentes combinações ao pousio, né? Todo mundo sabe o que é pousio, né? Pousio é quando você deixa o campo sem nenhum tipo de cultivo e nasce o grupo de plantas de uma maneira espontânea, e aí vê o que isso... e você pode utilizar essa massa, essa biomassa, pode dessecar, pode passar um rolo faca, então existem diferentes tecnologias que eu já falei para vocês, e deixar isso sobre a cobertura do solo. E aqui é a questão a quantidade de biomassa aos 30, aos 113, aos 175 dias, de diferentes combinações. Então, braquiárias, sorghums, né? A gente mostrou penicetum, eleusine. Então, vocês têm aqui variações, onde tem letra A, são aqueles que aos 30 dias produzem a maior quantidade de biomassa. Ó. A braquiária rusiziensis e Crotalaria expectables, né? Braquiária rusiziensis e 8.000, né? E aqui tem 8.186 quilos por hectare. Então, quem tem a letrinha A é onde produz maior quantidade de biomassa, e é isso que eu quero, cobertura, maior quantidade de cobertura no meu solo. E é claro que vai passando o tempo, a quantidade de biomassa vai reduzindo. Então, você, de novo, tem aqui em cima dessas três primeiras braquiárias, né, nesse trabalho que foi feito aqui por Ferreira e Lamas, a quantidade de cobertura sobre a superfície. Aqui ele não avaliou o pousio, né, mas sempre a questão de você, aqui comparando na área, os diferentes tipos de plantas. Então, lembrando, poáceas são candidatas para a cobertura porque elas demoram mais para se decompor, aqui é uma questão da composição do seu tecido, formação dessa biomassa. Crotalária, né, que é uma planta usada para adubo verde, aqui ele colocou quase como uma testemunha para que vocês observem a questão dessa biomassa. Então, aqui, na verdade, a crotalária está mais... Lembrando que a crotalária é muito importante para a história de redução de população de nematóides, a questão de fixação de nitrogênio, etc. Então, esses diferentes grupos, espécies, né, as empresas comercializam sementes dessas plantas para cobertura morta, e aqui uma performance para a comparação, né, dessas espécies para cobertura. E aqui a porcentagem de cobertura, né, ó, 92, 89% a porcentagem de cobertura foi reduzindo nesses tratamentos aqui
diferentes combinações, né? Aqui o Rafanos, que é uma crucífera, né, sativos, aqui 26,7, promovendo a menor cobertura em relação a Brachiaria rusiziensis e Crotalaria spectabilis, né? Crotalaria spectabilis é importante, né, quando se fala de nematóides, para redução de população de nematóides. Ainda aqui, sobre essas combinações, a quantidade de biomassa aqui aos 30 e 47 dias, e aí você tem o efeito das coberturas vegetais sobre a biomassa seca de plantas daninhas em quilos por hectare, né? Antes da dessecação das espécies de cobertura do algodoeiro aqui associado com a planta aqui aos 47 dias após a emergência, né? 30 e 47 dias é uma continuidade, né, dentro desse processo, tá? Aqui destaca a Leusine Corocana, né, que teve aqui letra A com relação aos 47 dias, e aqui sorgo bicolor, né, com maior efeito da cobertura, formação de biomassa sobre a superfície. Aqui a altura das plantas, né, no momento da colheita e a porcentagem de produtividade que teve, né. Então, todas essas coberturas aqui, se você for olhar a produtividade, eles ajudaram no aumento da produtividade, diferindo desses outros demais aqui, ó. Letra B, que é, né, de Peniceto glaucon até a Avena strigosa, tiveram menores produtividades da fibra, no caso do algodão, tá? E aqui o algodão, né, a porcentagem de fibra produzida, que é o que é colhido do algodão, né? Então ele foi maior aqui para Brachiaria rusiziensis, né? Eleusine corucana. Aqui onde tem a letra A seriam os melhores tratamentos. Então são opções que vocês podem testar. É claro que cada região vocês vão ter comportamentos diferentes. E é claro que essas coberturas não afetaram a altura da planta de algodão, porque todas as alturas estatisticamente foram iguais. Embora, né, vocês estão vendo alturas um pouquinho diferentes, os números, mas o que importa é essas letras. As letras indicam que estatisticamente elas são iguais, independente do tipo de cobertura que você coloca na planta. E assim a gente finaliza essa parte que a gente está falando sobre a importância dos efeitos